Muito bem, temos um desastre in progress que acontece diuturnamente na rua São Jorge 777 e vem aqui esta repórter neste momento, às 18h36, dar uma informação exclusiva do Esporte Clube Corinthians Paulista. A empresa contratada e anunciada no começo do ano que faria não era uma consultoria, era uma auditoria, consultoria, Ernst Young, entrega nesta semana uma parcial, que é um trabalho, né, também um work in progress, não termina, mas essa é a semana batizada pela direção do Corinthians como a Semana da Transparência, e entre as coisas que a Ernst Young entregou ao Corinthians essa semana, é uma indicação na consultoria dada, portanto é um conselho pago, que o Corinthians precisa contratar um CEO. Essa é a indicação da consultoria, achando que é o quadro, né, com todo respeito, atual dos dirigentes do Corinthians não dão conta de dirigir, administrar o Corinthians, e para isso seria necessário uma pessoa que tivesse, obviamente, pela configuração jurídica da entidade civil sem fins lucrativos, abaixo do presidente do clube, mas que teria essas funções. Trago aqui o nome dessa pessoa já indicada pelo CEO, para ser o CEO do Corinthians. Trata-se de Alexandre Leitão, ex-CEO do Orlando City, que está no Atlético Paranaense. Hoje a gente viu a movimentação entre Cruzeiro e Vasco, para que de novo o diretor de futebol do Vasco vem do Cruzeiro, e essa indicação de hoje é uma situação que causa bastante resistência dentro do Corinthians, mas no momento em que muitos dirigentes estão muito fragilizados e o presidente se vê ainda mais exposto com a saída iminente do Rubão, que ainda está com dengue, por isso ainda não saiu do cargo de diretor de futebol, é uma escolha que está sendo considerada, porque talvez tenha se dado conta, é igual quando alguém me fala que eu posso, sei lá, resolver todos os problemas do mundo. Às vezes não dá. Às vezes o mais correto é você aceitar que talvez outras pessoas façam melhor do que você. Eu, por exemplo, não cozinho bem. Então, eu prefiro que outras pessoas cozinhem na minha própria casa para mim. Porque a minha comida não é exatamente maravilhosa todo dia. Quem sabe diretores do Corinthians cheguem a essa conclusão. Essa foi uma pílula corintiana neste programa que não tem muito Corinthians, a não ser isso. E um assunto que eu gostaria de ouvir de vocês é o reaparecimento do Duílio hoje, falando sobre o Cássio. O Cássio é uma figura que está exposta também, uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante que está no Corinthians no momento, mais que o presidente, o vice, o presidente do conselho, o da nova chapinha, o da antiga chapinha, o do Bar da Torre e tal. A pessoa mais importante, mais representativa do Corinthians é o Cássio, e o ex-presidente do Corinthians hoje disse que, até exagerando, acho que para proteger o jogador, que ele é o melhor goleiro em atividade, que ele tem que continuar. Já falei sobre isso, vou repetir a minha opinião. Eu acho que o Cássio não pode continuar e não é pelo Corinthians, é por ele. As pessoas precisam ser cuidadas, o Corinthians não cuidou do Cássio, essa é uma bola cantada há temporadas e, nesse momento, do ponto de vista médico, o Cássio não pode continuar. Não é que ele não pode continuar goleiro do Corinthians, o Cássio precisa se tratar, deixou claríssimo que ele precisa se tratar, e isso é uma coisa que a gente tem que tratar com respeito. Mili? Então, vamos colocar no nível do humano primeiro, né? O que o Cássio está passando não é a coisa mais fácil de se passar. Você chega num nível de idolatria que você é tudo para o clube. E, de repente, você começa a falhar aqui e ali e ser criticado como você nunca foi. Não é fácil passar por isso. Claro que não é. Eu concordo com a Marília. E tem uma outra coisa, que é uma frase que eu queria passar para você, que você falou já tão bonito sobre isso outra vez, que é a pessoa ter noção da sua, entre aspas, mortalidade, pelo menos do ponto de vista profissional, né? O jogador de futebol não morre duas vezes. Ele está vislumbrando o fim daquilo que transforma ele numa pessoa, né? Que é ser jogador de futebol ou ser o goleiro do Corinthians. Perfeito, é um luto, é um processo de luto, é um processo de encarar o fim. É quase um paliativo, sabe? Precisa de cuidado. E ele está sendo o escudo da completa falência de gestão. Eu detesto essa palavra, mas eu vou usar aqui. Falência de gestão. Porque a gente não sabe. O Corinthians é uma nau sem rumo, num mar agitado. E aí contratam uma auditoria e depois dizem para a gente assim, não é bem uma auditoria, vai virar uma diligência, uma consultoria.
E aí a auditoria, que não é mais auditoria, virou outra coisa, decide o que tem que ser feito e não vão fazer? Então, é tudo muito complicado. Não dá nem. É tão difícil falar sobre o Corinthians porque a gente não consegue ver uma saída para o que está acontecendo. É a falência completa de todas as coisas, de todos os valores, de tudo que esse time tem de mais importante. E você vê a torcida, gente, a torcida foi, a torcida cantou o tempo inteiro. É muito. Machuca assim. Quem ama esse time, machuca, mas eu imagino também que quem ama o futebol, e não necessariamente o Corinthians em si, também sinta com isso. Porque é muito triste você ver um time ser destruído como o Corinthians está sendo. O Corinthians está sendo destruído. É que o Corinthians é muito grande e não vai se permitir cair nesse nível. Mas é uma chance real. A gente está diante disso. E o que vão fazer para salvar o Corinthians? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí o grande ídolo, aquele que é para muitas pessoas, para Marília, por exemplo, o maior ídolo da história desse time, está sendo baleado. Está sangrando em praça pública. Não pode. Não pode. Tem que ter estátua para ele. A estátua já deveria estar sendo construída. Fala. Não, eu sou contra estátua, mas passando a bola para quem quiser, mas sou contra estátuas em geral. Não sou iconoclasta. Vai, Arnaldo, você que gosta de uma estátua. Não, não exatamente. São para pouquíssimos. Essa questão do Cássio me lembra um pouco a situação do Marcos no Palmeiras. Quando o Palmeiras também vivia tempos muito complicados, em que ele se via obrigado a colocar sempre a cara para bater, ou para falar de eventual falha dele, ou para falar da fase do clube. E aí, mais do que com o Rogério Ceni, porque são os três que a gente compara sempre em termos de idolatria no trio de ferro aqui. O Rogério Ceni, quando vai se aproximando desse final, ele não exatamente se expõe, pelo contrário, ele nunca foi de se expor. Então, ele não ia para o microfone toda hora, pelo contrário. Raramente. Ia quando o time ganhava, qual era a característica dele. E o Marcos e o Cássio, os caras têm que dar a cara para bater. Tem que dar a cara para bater e só tem eles para fazer isso. Só tinha o Marcos lá atrás e só tem o Cássio agora. Quem que vai dar a cara para bater? O Antônio de Oliveira? O Fagner, que bater... O Fagner é uma outra coisa. Que bate sempre no adversário e toma o cartão amarelo no primeiro tempo. Não vai ser o Antônio de Oliveira, não vai ser o Fagner, não vai ser o diretor de futebol que está com dengue, não vai ser o presidente. Era mais ou menos assim na época do Marcos no Palmeiras. E aí, Maria, eu lembrei muito e achei tão... Aquilo me chamou tanta atenção. O Fábio Santos, que hoje é comentarista de futebol, que estava no Corinthians no ano passado, e que estreou como comentarista, acho que talvez naquele jogo, foi o jogo da quebra do tabu, na Cazé TV, São Paulo e Corinthians, hoje está na ESPN. Ele disse uma coisa, olha, o Corinthians estava começando a temporada, ainda era o Mano Menezes, e ele falava sobre a reformulação do Corinthians, saída de jogadores mais experientes, ficando só Fagner, Cássio e Paulinho, que estava se recuperando. Ele falou, eu entendo, e ele era um dos experientes que só saiu de uma forma diferente. Ele aposentou em vez de ir para outro clube, como o Gil foi, como outros foram. Ele falava, eu fosse responsável pela reformulação do Corinthians, eu jamais tiraria do clube, do grupo, o Renato Augusto. E não pela questão técnica do Renato Augusto, pela questão do preparo emocional que o Renato Augusto tem para lidar com qualquer situação. O que ele estava querendo dizer? E já sabendo, o Fábio Santos sabe exatamente quem é e como se comporta o Cássio, quem é e como se comporta o Fagner, quem é isso, como se comporta o Paulinho. Não sei se vocês viram o Renato Augusto falar sobre os 4 afastados do Fluminense, os moleques. Ele acabou de chegar no Fluminense com uma propriedade, sem expor os moleques, mas coloca... E acho que o Renato Augusto, que era considerado o único cara dentro do campo capaz no Corinthians no ano passado, o Fábio Santos me passou uma outra coisa. Ele é capaz de lidar com o caos. O Cássio não é capaz de lidar com o caos. Ele está sangrando em praça. Ele não precisaria sangrar em praça pública se o Corinthians tivesse qualquer outra liderança. O Corinthians não tem nenhuma liderança em nenhuma instância.
E isso está custando muito. E tem uma coisa simbólica. Qualquer gol que ele toma é olhado com lupa, porque o time é incapaz de fazer um gol. Então ele é a última barreira. Se ele toma um gol, o time perde. Simplesmente isso. Que o time é incapaz de fazer um gol, né? Então, ou a 0-0, ou é 1-0 para o adversário, ou 2-0, porque a bola vai entrar. E aí ele vai ser questionado. É isso, ele pediu, eu tenho a mesma interpretação sua, Marília. Ele pediu ajuda depois do jogo. Ele pediu para dar um tempo. Ele implorou por esse tempo, depois do jogo contra o Argentino Júnior, né? E aí veremos qual será o desdobramento. Quem vai jogar no gol contra o Fluminense vai ser o Carlos Miguel. É a volta do Corinthians ao seu estádio, que tem sempre o lado bom do acolhimento do público e que muitas vezes salva o Corinthians em diversas situações, mas ao mesmo tempo expõe as pessoas. Pode expor o técnico, pode expor o goleiro, pode expor o dirigente. Voltar ao estádio numa situação limite como essa com está o Corinthians, talvez seja pesado demais para o Cássio nesse momento. Você tem razão. Talvez seja pesado demais. Porque ele não tem ajuda nenhuma. Só está ele ali.